Olá, pessoal do terceiro ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Juliana e vamos juntos trabalhar língua portuguesa. Vamos continuar no capítulo 2, Palavras Cantadas. Lembram lá que foi a tarefa de casa vocês fazerem a leitura do texto da página 26 e página 27. Então vamos retomar, fazer a leitura juntos. Lembrando que você pode usar aí o seu computador, o seu tablet ou o seu celular para acompanhar pelo livro digital também. Era uma vez uma baleia... o título. Coinipó ou a baleia. Era uma vez uma baleia que nasceu, cresceu e morreu no mar. Ela teve uma vida bem normal, nadou bastante, comeu muitos e muitos peixes, namorou, teve baleiazinhas, deu de mamar e nadou. Mas na vida de todo mundo tem dias em que acontecem coisas bem especiais. Um dia, essa baleia estava nadando no mar quando viu um barco. E dentro desse barco tinha um velhinho com cara de maluco, berrando como se chamasse alguém. A baleia pensou que esse velhinho pudesse caçá-la. Por isso, abriu sua enorme boca e engoliu bastante água, um monte de peixes, o barco e o velhinho. Passaram-se alguns dias e a baleia achou que estava ficando louca, porque começou a ouvir uma voz dentro dela, como se a barriga dela estivesse cantando. A baleia lembrou da história de uma amiga que tinha engolido uma lancha que estava com o rádio ligado. Deve ser isso, acho que engoli um rádio ligado também. Mas aí a baleia se lembrou que não tinha engolido uma lancha, e sim um barco bem pobrezinho que nem motor tinha, e descobriu. O velhinho que estava no barco ainda está vivo, e é ele que está cantando. A baleia parou de nadar para ver se conseguia ouvir direito a música que o velhinho estava cantando dentro dela, e ouviu, e começou a chorar. Porque a música era muito triste e a voz do velhinho estava muito triste também, como se ele estivesse com saudade. Passaram-se mais alguns dias e o velhinho cantou e a baleia chorou. Até que a baleia viu um menino com cara de maluco num barquinho, berrando como se chamasse alguém. Chegando mais perto, a baleia viu que o menino não era um menino, e sim um boneco de madeira. A baleia teve então uma ideia. Abriu sua enorme boca e engoliu bastante água, um monte de peixes, o barquinho e o boneco de madeira. A baleia sabia que o menino, que não era menino, não era também um caçador de baleias. Mas ela achou que o boneco de madeira falante podia fazer companhia para o velhinho dentro da barriga dela. E acertou, porque logo depois o velhinho parou de cantar a música triste. Mas aí a baleia achou que tinha ficado louca mesmo, porque ouviu o velhinho conversar com o boneco de madeira. E o velhinho chamou o boneco de madeira de meu filhinho. E o boneco de madeira chamou o velhinho de papai, papai. Esta baleia não era uma grande conhecedora de humanos, mas ela sabia uma ou duas coisas sobre eles. E uma das coisas que ela sabia é que as crianças humanas não são feitas de madeira. Será possível que os humanos nascem de madeira e conforme vão crescendo, vão ficando de carne e osso? Pensou a baleia. Aí a baleia começou a ficar nervosa, porque o velhinho e seu filhinho de madeira começaram a cochichar. E a baleia não conseguiu mais ouvir o que eles falavam. E então a baleia começou a sentir cócegas dentro dela, como se estivessem esfregando a barriga dela com uma pena, mas por dentro. E eram cócegas muito fortes, porque cócegas do lado de fora já dão aquela vontade de rir. Imagina cócegas do lado de dentro. A baleia riu e então começou a sentir vontade de espirrar. E de repente, atchim! Espirrou tão forte
que tossiu para fora bastante água, um monte de peixes, um barco, um barquinho, um velhinho e um boneco de madeira. A baleia ficou tão aliviada que deu meia volta e nadou para bem longe, bem depressa. Depois disso, a baleia fez o que todas as baleias fazem. Nadou bastante, comeu muitos e muitos peixes, namorou, teve baleiazinhas, deu de mamar e nadou, nadou, nadou e fim. Então nós demos agora, olha lá, o final do texto está contando o quê? Quem foi que escreveu? Olha lá, Souza, Flávio de Souza. Que história é essa? Companhia das Letrinhas. Nós lemos uma historinha que tinha lá no livro. Que história é essa? Então é uma história já conhecida. A história de quem é esse, pessoal, que a gente leu? Alguém? É um personagem que a gente já conhece. Quem que é? História do Pinóquio. Só que agora a gente ouviu a versão da baleia. Por que o Gepeto e o Pinóquio foram parar dentro da baleia? Como que é que eles saíram? A baleia contou a versão dela da história, como foi que ela percebeu, como foi que ela sentiu as coisas. Então, olha lá. Para entender o texto, lá na página 28. O título tem uma expressão estranha, coinipó. Você conseguiu descobrir o que ela significa lendo a história toda? O que significa esse título engraçado aqui? Coinipó. Está escrito o quê? Na verdade, está escrito Pinóquio. Então, lá no número 1, na verdade, nós podemos identificar a palavra Pinóquio. Então, identificamos a palavra Pinóquio. Pinóquio. Ótimo. Número 2. Você já conhecia a história do Pinóquio? Vocês já ouviram a história do Pinóquio? Conheciam dessa versão a história do Pinóquio contada pela baleia? Qual que é a versão que vocês conheciam? As aventuras dele são semelhantes ao que aconteceu no conto que você leu? Então, a história do Pinóquio, a aventura que ele passa na história que a gente já conhece, é a mesma que a gente ouviu na versão da baleia? Não, né? O que tem igual e o que tem diferente? Então, vamos lá? Vamos fazer aqui pelo computador, ok? Vocês vão acompanhar aí para fazer no livro de vocês também. Então, lá, o que tem de igual? O boneco feito de madeira. Feito de madeira. Que mais? Então, vamos lá. O Gepeto é quem? É o pai, o boneco feito de madeira. O Gepeto é o pai do Pinóquio. Os dois personagens vão parar na barriga da baleia. Parar na barriga da baleia, certo? E depois eles são cuspidos para fora num espirro da baleia, né? Depois são cuspidos para fora da baleia. E o que tem diferente na história que a gente leu com a história que a gente já conhece do Gepeto? Que o Pinóquio, na história que a gente já leu, ele passa por aventuras como? Quanto mais ele mente, o que acontece com o nariz dele? Cresce. Então, o Pinóquio passa por algumas aventuras. Ele passa por aventuras até chegar na baleia, certo? E durante essas aventuras ele conta algumas mentiras e faz o nariz dele crescer. Até chegar na barriga da baleia. E também quando conta alguma história que seja
Mentira. O nariz do Pinóquio cresce. Não é isso que acontece de diferente? Então é isso. Que outras diferenças você percebe também, além daquelas que eu já escrevi aqui? Você pode anotar aí também, pessoal, no seu material, certo? Olha lá, vocês vão buscar um material de apoio de vocês lá no final do seu livro, tá? Lá no finalzinho, tem lá a parte do material de apoio, que fica aqui no final. Aqui. No final tem o material de apoio de vocês. E vão fazer essa atividade. As ilustrações que correspondem aos episódios da história. Então, olha lá, vocês vão recortar e vão colocar. Qual dos desenhos representa a baleia vivendo uma vida normalmente? Nadando, cuidando de suas baleiazinhas. Quais daqueles desenhos representa a baleia sentiu cócegas e espirrou lançando os dois para fora? Qual dos desenhos que vão ter lá vai representar o acontecimento 1, que a baleia encontra um velhinho e engole? Qual, ó, porque a história começa aqui, tá, pessoal? Então vamos lá, observe a ordem da setinha, a prof tá valendo fora de ordem. Então começa aqui no azul, vamos para o roxo, né, o acontecimento 1, depois tem o acontecimento 2, olha lá, acontecimento 2, que é a baleia descobre que o velhinho está vivo, mas muito triste e ele chora. Aí vai para o acontecimento 3, a baleia engole um boneco de madeira em um barquinho. Saiu daqui, ó, continua aqui, acontecimento 4. O velhinho e o boneco de madeira ficam muito felizes e se trataram como pai e filho. Saiu daqui, fomos para o laranja aqui, o amarelo. Baleia vivendo sua vida normalmente, nadando, cuidando de suas baleiazinhas. E por fim, a última parte da história, a baleia sentiu cócegas e espirrou, lançando os dois para fora. Então aqui é a sequência da história. Vocês vão pegar lá no material de apoio, vão recortar e vão colar, ok? Então vamos lá na próxima página, que é a página 30. Da atividade de vocês. Página 30. A história tradicional tem como personagem principal o Pinóquio. As aventuras giram em torno dele e do pai. Não é o caso desse conto, não é? Quem é o personagem principal aqui? O conto principal gira em torno do Pinóquio e do Gepeto, o pai dele. Agora, nesse caso aqui, quem é o personagem principal? É a baleia. Isso mesmo. A baleia é a personagem principal. Número 5. A vida da baleia, segundo o conto, é nadar, comer, namorar e fazer baleiazinhas. Até o fato de ela comer um barquinho com um velhinho parecia ser um ato normal na vida dela. O que incomodou a baleia? Então assim, ela nadar, ela engoliu, era normal. Mas o que aconteceu que incomodou? Ela começou a ouvir o velhinho cantar muito triste. Então, olha lá, a baleia começou a ouvir o velhinho cantar de maneira muito triste. Aqui eu comi o H. Número 6. Todas as histórias têm um espaço em que se desenvolvem os acontecimentos. Nos contos de fadas, por exemplo, costumam aparecer florestas e castelos. Nesse conto, onde se dá a narrativa? Desenhe o espaço a seguir. Então, onde que acontece essa história da baleia? Toda ela acontece aonde? No mar e aonde? Dentro da barriga da baleia, não é? Então, a primeira ela tá nadando no mar, encontra o velhinho
engole ele com o barco e tudo, e aí acontece a história dentro da barriga da baleia. Aí a história volta para o mar, quando ela encontra o menino de madeira. Ela engole o menino de madeira com o barco e tudo, e aí a história volta a acontecer dentro da barriga da baleia. E aí de dentro da barriga da baleia, eles conseguem fazer ela espirrar os dois, e aí a história volta a acontecer fora da barriga da baleia. Olha só. Vocês vão criar o seu desenho aí. Número 7. Agora, retorne a capa e a contracapa do livro. Lá na página, vamos retornar a capa e a contracapa, que é na página 24 do seu livro. As informações antecipadas na capa e na contracapa do livro têm a ver com essa história? Explique. Então, aí, o que a gente leu lá na capa e na contracapa? Tem a ver? Sim, porque a gente leu o trecho de uma história que a gente já conhecia. A gente leu uma parte da história do Pinóquio, porém de uma forma diferente. A gente conhecia os personagens dessa história, né? O boneco de madeira, que é o Pinóquio, o Gepeto, a baleia. Mas a gente leu essa história de uma outra forma. Então, as informações na capa e na contracapa têm a ver com essa história? Sim. Porque é uma história conhecida, porém contada de uma outra maneira. O meu M aqui. De uma outra maneira. Certo, pessoal? Então é isso. Para a atividade de casa, vocês vão fazer lá a ficha de atividade de vocês, as páginas 15 e 16, certo? Então, olha lá. Página 15, aqui, ó. 15 e a 16, certo? Então, vocês vão fazer e na próxima aula nós vamos começar a correção das fichas de atividades, página 15 e 16. Você pode fazer a sua ficha. Se você não está com a sua ficha, você pode baixar esse arquivo e pode imprimir também. Ok, galerinha? Um beijo, se cuidem, tchau, tchau.